Saudações de paz e bem a todos. Mudando o capítulo aí. Não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Vamos pegar o texto, indissolubilidade do casamento. Como que será que o Espiritismo vê esse negócio de casamento, de divórcio, etc, né? E chegaram a ele os fariseus tentando e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio o fez macho e fêmea? Deixar uma brecha aqui, gente. O espírito não tem sexo. Ok? Só que para evolução, o espírito tem necessidade de reencarnar-se. E ele reencarna no animal. Homo sapiens. Ok? Esse Homo sapiens, para que ele possa ir multiplicar-se, ele tem necessidade de ter dois sexos, masculino e feminino, natureza. Tudo bem? Mas o espírito não tem sexo. Ora, às vezes ele vem como homem, ora, às vezes ele vem como mulher. E ponto. Certo? Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? O Adão ou a Eva? Gente, pelo amor de Deus, Adão e Eva não existem. Né? É lógico que a criação deu-se nos dois iguais, né? Teoria de Darwin, né? A evolução só deu certo depois que o macho mutou-se para Homo sapiens e a fêmea mutou-se para Homo sapiens. Né? Antes disso, lá para Homo erectus, Homo habilis, sempre teve que ter o macho e a fêmea. Lógico, é óbvio. Ó, quem veio primeiro? Só Deus sabe. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que se pergunta, né? Agora, a mulher foi criada a partir da costela do homem? Ô, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos no ano de 2021. Tenhamos inteligência, estudemos. A ciência está aí para que nós possamos ter o conhecimento nas mãos. Nós vamos fazer uma palestra depois sobre a teoria de Darwin completa, do início ao fim. Vai ser uma aula altamente científica, porém espiritual. Viu? Nós vamos fazer ainda. Mas não me venha falar aí que você acredita em Adão e Eva. Você não tem faculdade, não? Você não tem estudo, não? Se não tiver, está em tempo ainda de estudar, ué. É fácil pegar um livro e ler. Ah, eu não gosto de ler, aí danou-se. Aí realmente você está fadado à ignorância. E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e juntar-se-á com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem do que Deus ajuntou. O que é isso? Uma só carne. É que os dois juntos são uma pessoa melhor. A união dos dois torna os dois em duas pessoas individualmente melhores. Assim que é o casamento de Deus. Não é assim que deveria, não. Nós estamos falando do casamento de Deus. Qual que é o casamento de Deus? A união de duas pessoas vai tornar duas pessoas individualmente melhores. A união vai tornar os dois individualmente melhores. O que eu estou querendo falar com isso? Que os dois vão melhorar em vários aspectos. Um vai ensinar o que o outro precisa. Se separar esses dois, eles voltam a errar sozinhos. Se unir os dois, um ajuda ao outro a progredir. Isso é um casamento visto de Deus. Tem tempo para isso acontecer? Casamento de Deus. Você está com uma pessoa há um mês, mas você já vê que a sua vida melhorou e a outra também já melhorou alguns aspectos da sua vida. Já estão casados por Deus. Entendeu a diferença? Se aquela união tão simples, tão cedo que seja,
já modificou para melhor um dos dois ou os dois juntos, já é um casamento por Deus. E quando se desfaz? Vai se desfazer imediatamente quando um dos seres for prejudicado. Um deles está sendo prejudicado, já se dissolveu. Não precisa nem dos dois se prejudicarem, não. Um lado se prejudica, já se dissolve. Eu estou passando aqui na frente, né? Mas casamento por Deus é isso. Um lado está sendo prejudicado. Tem casamento para Deus? Não. Ah, mas eu vou continuar meu casamento por causa dos meus filhos. Motivo errado. Ah, eu vou continuar meu casamento porque, nossa, já estou tão acostumado. Motivo errado de novo. Ah, eu vou continuar meu casamento porque, nossa, é difícil viver sozinho. Nós dois, pelo menos, conseguimos manter uma casa junto. Motivo errado de novo. Enquanto dois seres juntos, um sai prejudicado, não tem nada que mantenha os dois juntos. Não tem nada que vai obrigá-los a ficar juntos, em vista de Deus. Replicaram-lhe eles, pois porque mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes, porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar-vos, mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com o que o outro repudiou, comete adultério. Porque antigamente você podia ir, a mulher que cometeu adultério, apredejá-la até a morte, né? Mas isso aí já não é costume de hoje em dia. Então vamos nos manter o quê? Se um dos lados já está saindo prejudicado, para Deus ali não há mais casamento. Precisa de você maltratar alguém por causa disso? Não. O que você deve fazer? Tchau. Se tiver casado no papel, né? Se for casado legalmente, aí tem que ter o divórcio. Pelas leis dos homens. Mas para Deus já houve o divórcio. Não é isso? No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas, que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo só que elas não tenham sofrido modificações através do tempo. O que quer dizer aqui? Que casamento, gente, tem que ser regido pela lei do homem, de fato. Né? São várias coisas que implicam, bens materiais, etc. Deus fala uma coisa, que é só sobre união e amor. O homem, pela sua lei, vai ter que olhar o resto. Né? Imagina aí se não tivesse aí a obrigação do pai, depois de se divorciar da mãe, ajudar a criar o filho. O tanto aí de dificuldade que não ia ter. Né? Então precisa de ter a lei do homem, de fato, para que as coisas não fiquem tão ruins para o lado da mulher. Né? E para o lado do homem também, que é um verdadeiro pai. Né? Resulta desse fato que perante a lei civil, o que é legítimo no país e em certa época torna-se adultério no outro país e em outro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é o suficiente. Então nós estamos num país em que aqui só basta o casamento civil. Por quê? Tem várias religiões. Imagine se o religioso fosse o que se visse. Olha o tanto de religião que temos aqui. Qual que seria a verdadeira? Qual que seria a da lei? Não ia dar briga isso? Ah, o evangélico tem que ser o da lei. Não, o católico tem que ser o da lei. Não, o espírito tem que ser o da lei. Não, o muçulmano tem que ser o da lei. Uai, tem como isso? Então aqui, pela lei do homem, o que vai unir os dois através de lei é o civil. Não é?
Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se entenda aos filhos, e para que sejam dois em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Olha só, aqui já é por Deus. Então Deus só permitiu a união, não somente pelo lado carnal, mas também pelo lado da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, para que não sejam um, mas dois, a amá-los e tratá-los e ampará-los. Não é bonito isso? Visto a procriação sempre, né? Nas condições ordinárias do casamento é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas o do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz que os esposos são igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Será que isso ocorre? Quando os dois estão bem monetariamente, quer dizer que a relação deles está igual? Longe disso, né, gente? Bem longe disso. Uma coisa é o amor, outra coisa é o dinheiro que se possui, né? Infelizmente a gente vê várias relações aí sendo atraídas por causa de dinheiro. De um lado tem demais, o outro cobiça o dinheiro que o outro tem. Isso é o que mais acontece, né? Bonito é quando é uma relação que vem do amor. Você olha para o casal e pensa, nossa, eles vão sofrer demais porque eles nada têm. Mas estão casando por amor. A única coisa que está vos alimentando a ficar juntos é o amor e não o interesse. A gente tem que ter esse olhar, né? Quando você vê aí dois jovens se arriscando na vida e casando sem condições monetárias. Se a gente pensa, oh, isso é loucura. Daqui a pouco você aí, ó, abre os olhos e vê que está errado, né? Mas se de fato fosse amor mesmo, e de fato os dois se tornam duas pessoas melhores quando estão juntos, tem que ser olhado isso, né? Mas tem idade para tudo, né, gente? Tem que ter idade para tudo. Ainda mais hoje em dia que já está harmonizado o planeta, né? Harmonizado as culturas. Então nós temos aí condições de ter idade para tudo. Ter idade para brincar quando criança. Ter idade de estudar quando se deve. E depois de já ter algo certo, você tenta ter uma relação, não é? Para que sofrimento? Precisa hoje ter sofrimento? Que nós estávamos assistindo um filme aí, Coração Valente, alguém lembra dele aí? Filme antigo? Aquilo ali que é amor, né? Mas precisa de sofrer hoje em dia? Sim? Não, não precisa não, né? Pode fazer as coisas direitinho. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem cumprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa. Se um casamento ele for unido à força, ele vai se separar naturalmente. O que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se for dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor, né? Se todo mundo casasse apenas por amor, o divórcio ia estar bem menor. As separações seriam menores. Você vai casar por quê? Porque eu amo mesmo, não é paixão não, não é interesse sexual não, é amor. Tem jeito de você separar isso aí sim, não é? Hein? Tem jeito de separar sim. Agora não, você conheceu a pessoa, está no auge da paixão, você vai lá e casa com ela, o que você sente por ela é amor? Nunca. Não é? Não.
Certo fui eu que namorei por 14 anos. Aí já deu para separar, paixão do amor. Quando Deus disse, senão dois, uma só carne, quando Jesus o divertiu, não separe o homem do que Deus juntou. Isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria não, então supérflua, e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Imagina isso no Brasil hoje, fosse legalizado a poligamia. O tanto de gente que nem, o tanto de homem que não ia casar com várias mulheres aí, sem ter condição de sustentar nenhuma. Né? É por isso que tem que a lei dos homens de acordo com aquele país em que se encontra. Né? Porque o homem casou ali, ele tem que dar conta de sustentar a família. Não é isso? Tanto é que se ele pedir divórcio, ele tem que dar uma pensão ao filho, se ele não ficar com a guarda da criança. Né? Então, casamento é para pôr ordem no homem, sem ter religião. Homem que eu falo é homem e mulher, geral. Né? Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem, mas nada absolutamente impede que ele seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com visitas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar um ao outro, dois seres que não vivem juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões regulares. Então tivemos problema técnico aí logo no final, e nós vamos aí encerrar por hoje. Fiquem em paz, meus irmãos, que assim seja.